E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, vocês vêm aqui nos comentários desse vídeo, fazem uma outra pergunta que eu vou responder na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas e também para deixar o seu questionamento para a próxima edição. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse maravilhoso universo do futebol. São notícias, dados de estatísticas, transferências, vídeos de jogos, transmissão também de alguns campeonatos como o alemão e o francês. E o melhor de tudo é que o OneFootball é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Pedro Campos. O Cruzeiro, afastando o risco de rebaixamento, deveria colocar os jogadores que não estão sendo aproveitados para jogar as últimas partidas do Brasileiro? E acha que o Filipão, sendo ele, faria isso? Pedro, obrigado pela pergunta. Como você mesmo colocou aí no questionamento, primeiro o Cruzeiro tem que evitar o risco de rebaixamento, tá? Então faltam aí 2 vitórias, digamos assim, para que a gente não sofra mais nenhum perigo, né, dessa queda, que sim é um risco real. Então primeiro o Cruzeiro tem que conseguir esses pontos restantes para depois fazer de fato o planejamento da temporada 2021, que provavelmente será na Série B. O Filipão, ele sempre foi um técnico que gosta de ter ali o seu time titular. Só que no Palmeiras, por exemplo, naquela campanha vitoriosa do Brasileiro 2018, foi um Filipão um pouco diferente, que era um Filipão que tinha 2 times, né? Ele jogava com uma base de time no Campeonato Brasileiro e com outra base de time ali, pelo menos naqueles jogos de mata-mata de Copa do Brasil e Libertadores na época. Então hoje eu acho que o Filipão é um cara com a cabeça um pouco mais aberta para essas mudanças na equipe. E acho que se a gente, por exemplo, se tudo dá certo, o Cruzeiro ganha os 2 próximos jogos, né? Contra Sampaio Corrêa e contra o Oeste. As 4 rodadas finais ele poderia sim aproveitar para fazer uma espécie de vestibular. Só que eu não me lembro do Filipão ter sido colocado numa situação anteriormente, pelo menos nos últimos trabalhos, em que ele jogava sem buscar nada. Porque no Palmeiras, por exemplo, ele chegou, conseguiu aquela grande sequência e ganhou o Campeonato Brasileiro. Ali na reta final, depois que o time tinha garantido, né, ele até rodou um pouquinho o elenco. Então naquela ocasião aconteceu. E na temporada seguinte, que foi no Palmeiras também, ele acabou sendo mandado embora no meio da temporada, né, depois das eliminações ali em Copa do Brasil e Libertadores e tudo mais. Então eu acho que o Filipão é um cara que usaria sim as últimas rodadas para fazer alguns testes, mas não vejo ele mudando radicalmente, tipo assim, tirando a base do time, tirando o Fábio, Manuel e botando, sei lá, o Paulo para jogar, botando jogadores que estão afastados, né, como o Daniel Guedes, o Giovani. Isso aí eu acho que não, tá? Mas fazer algum giro ali em jogadores que ele já utiliza, por exemplo, o Thiago, centroavante, que entrou em alguns jogos, pode ser que receba uma sequência. Ele pode também tentar recuperar o Marcelo Moreno, que tá muito mal. Às vezes dá uma minutagem maior para caras como o Wellington, como o Claudinho, o Patrick Bray particularmente, eu espero que ele não coloque, mas não duvido também dele tentar dar uma última oportunidade do Bray para ver se renovam o contrato dele na próxima temporada, que eu acho que seria um absurdo. Sou totalmente contra a renovação, mas a gente sabe que o Filipão raramente faz aquilo que a torcida quer. Então eu acho que sim, se o Cruzeiro conseguir garantir aí a permanência nas próximas rodadas e tiver jogos ali na reta final que não valem nada, a gente sim deveria usar outras peças para já iniciar a montagem do elenco de 2021, né? Não do ano que já começou, mas da temporada. O Nike F Batista pergunta: você acha que mesmo fazendo esse tanto de cagada como tem feito, o glorioso David continuaria no comando do futebol do Cruzeiro nos próximos anos? Nike, obrigado pela pergunta. O presidente do Cruzeiro já confirmou que o David seguirá no clube, então isso aí não é uma dúvida. Agora, o que ficou em aberto é se o David vai continuar como diretor de futebol ou se ele vai ocupar um outro cargo, um cargo menor que talvez não seja de tamanha tomada de decisão, né? Na minha avaliação, o David já se provou um diretor incompetente e a partir do momento que o camarada já provou que ele não é bom o suficiente, você não deveria mantê-lo para o ano seguinte. Mas infelizmente o Cruzeiro hoje ele não trabalha de uma forma profissional, né, como o presidente adora dizer, ele não trabalha visando competência. No caso do David especificamente, ele foi contratado por amizade, então nenhum critério técnico ou de resultado vale para isso, né? A única forma do David deixar o Cruzeiro é se ele deixasse de ser amigo do Sérgio. E, infelizmente isso parece que não vai acontecer, ou melhor, felizmente também, de quem o Sérgio é amigo ou inimigo, dane-se, ninguém tá nem aí.
Fato é que ele não deveria colocar os seus amigos para trabalhar no Cruzeiro sem que eles tenham competência para executar o trabalho. Talvez se ele tivesse chegado para fazer um papel como aquele que o Tinga fez no Cruzeiro, que o Tinga não era o cara que contratava jogador, não estava indicando amiguinho para ser diretor da categoria de base, nada disso. O Tinga chegou para ser aquele elo, né, entre diretoria, comissão técnica e elenco. Ele fez isso muito bem na temporada 2017, a gente terminou campeão e ele ajudou o Cruzeiro. Então eu vejo uma similaridade na forma como eles chegaram. O David e o Tinga chegaram sem experiência como diretores, mas chegaram muito mais por um passado no Cruzeiro. O David foi um bom jogador do Cruzeiro em 2003, o Tinga 2013, 14 e tudo mais. Todo mundo se lembra da história, até porque a do Tinga ela é bem recente. Mas o Tinga se provou um bom profissional, fez aquilo que deveria ser feito, né? Aquilo que foi contratado para fazer. O David sabe-se lá por qual motivo começou a ter muito mais poder dentro do clube, começou a atirar para todo lado, virou um cara grandão lá dentro do Cruzeiro que ninguém explica o porquê, e o Sérgio defende esse camarada com a própria vida, como defende Benessi e tantos outros, né? Então hoje a gente tá meio a pé de diretor e infelizmente o David vai seguir no Cruzeiro, a gente só não sabe o cargo. O Valdivino Serafim pergunta: como vai ficar o Mineirão sem jogos de Cruzeiro e Atlético? Você acha que ele vai virar um elefante branco igual o Mané Garrincha de Brasília? Valdivino, obrigado pela pergunta. Eu não vejo num futuro recente o Mineirão ficando sem jogos de Cruzeiro e Atlético. Tá? Nesse momento o Cruzeiro decidiu que vai fazer os jogos no Independência porque é mais barato do que jogar no Mineirão e porque não tem torcida. Mas o presidente mesmo falou que quando tiver a torcida de volta, em situações ideais, tiver vacina e tudo mais, o Cruzeiro vai jogar no Mineirão. A ideia do Cruzeiro é jogar no Gigante da Pampulha. Já o nosso rival Atlético Mineiro, que está construindo o seu estádio próprio, vai jogar no Mineirão até ter o seu estádio em condições de jogo. Então, como, sei lá, eu acho que o Atlético vai ter o estádio daqui a 2 ou 3 anos, algo assim, porque eu realmente não acompanho o noticiário do nosso rival. Mas fato é que daqui a pouco o Atlético vai ter o seu próprio estádio, não jogará mais no Mineirão e o Cruzeiro será de fato o dono do estádio Mineirão, porque não vai ter outro time para jogar lá. O América tem uma torcida pequena e joga costumeiramente no Independência, que é o seu estádio, o Atlético vai ter o seu estádio e o Cruzeiro vai ter o Mineirão, que é o dele. Não tendo o Atlético, América ou qualquer outro clube mandando os jogos no Mineirão, inclusive facilita a nossa relação com o estádio e também um contrato mais vantajoso para o Cruzeiro. Por tudo isso e pela história que o Cruzeiro tem no Mineirão, eu realmente não vejo nenhuma hipótese do Mineirão virar um elefante branco. Até porque o Mineirão é um estádio que tem muito histórico, né? E aí a gente tem alguns elefantes brancos aí no futebol brasileiro, por exemplo, em Brasília, Arena Pantanal e tudo, que são lugares onde não se tinha um clube importante jogando por lá. Brasília ainda não tem. Lá na Arena Pantanal tem o Cuiabá, que pode subir para a Série A e pode gerar também um pouco mais de público no próximo ano, mas a gente sabe que é um clube novo também que não tem uma torcida tão grande assim. Mas aqui em BH vai ter um time jogando, que é o Cruzeiro, tem torcida muito grande, é a nossa casa, tem uma ligação histórica, então acho que aqui em Belo Horizonte isso não vai acontecer, até porque o Cruzeiro ter estádio próprio é algo que realmente não faz nenhum sentido na nossa realidade com a crise financeira que a gente vive. O Campos pergunta: você acredita que o Moreno pode tomar a artilharia estrangeira do Arrascaeta ou acha que ainda faltam muitos gols considerando o futebol apresentado pelo Moreno até aqui nessa última passagem? Campos, obrigado pela pergunta. Se você me fizesse esse questionamento há um ano atrás, eu diria sem a menor dúvida que o Moreno sim, iria ultrapassar o Arrascaeta. Nesse momento que eu faço o vídeo, inclusive, o Moreno tem 48 gols e o Arrascaeta tem 50. Faltam só 2 gols para o Moreno ultrapassar e é muito fácil ele conseguir isso durante o período de contrato que resta. Afinal, o Moreno tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2022. O problema é que o Marcelo Moreno fez uma temporada horrorosa pelo Cruzeiro. O 2020 do Marcelo Moreno foi horrível, foi péssimo, foi uma negação, foi um troço bizarro. Ele fez 3 gols em 29 partidas. Então eu acho que se o Moreno ficar para 2021, e provavelmente ele vai ficar, até porque não tem proposta de outros clubes, ele tem contrato com o Cruzeiro, então tudo indica que ele vai continuar, eu acho que sim, ele vai ultrapassar o Arrascaeta. Só que eu esperava que ele já tivesse ultrapassado, afinal em 29 partidas, um centroavante como o Marcelo Moreno, que tinha feito tantos gols nas 2 passagens anteriores, a gente esperava que ele tivesse pelo menos uns 10 a 15 gols nesse ano, e até agora ele não conseguiu fazê-los, né? Como eu já falei em outras oportunidades, eu mantenho ali 1% de esperança que em 2021 o Marcelo Moreno recupere um nível melhor, não para fazer 30 gols no ano, mas para conseguir ser um atacante mais útil, mais importante para o Cruzeiro, e creio que ele vai sim ultrapassar o Arrascaeta. Mas só depende dele, né? É ele que tem que conseguir recuperar aquele faro goleador que parece que perdeu lá na China. Mas tenho lembranças muito boas de 2007, de 2008 e também de 2014. E acho que o Moreno com
33, 34 anos, ainda é capaz de entregar muito mais futebol do que fez nesse 2020. O Tom Guimarães pergunta: você acha que valeria o esforço em trazer o Wellington Paulista para o ano que vem, fazendo um contrato de produtividade? Tom, obrigado pela pergunta. Começando pelo final dela, essa questão de contrato de produtividade. Isso não é comum no futebol brasileiro. Então hoje eu acho que nenhum atleta aceitaria vir para o Cruzeiro com um contrato de produtividade, porque isso não é aquilo que o mercado faz, tá? Teve alguns anos atrás o Palmeiras tentou fazer isso com alguns jogadores, mas rapidamente deixou essa ideia para lá. Eu acho que o futebol, assim como quase todas as profissões, deveria sim envolver uma questão de produtividade com um salário base menor, e a partir do momento que o cara entregar resultado, ele ganha mais. Mas infelizmente o mercado não funciona assim. Então, mesmo concordando com a sua ideia que seria o melhor, acho muito improvável. Agora, falando de Wellington Paulista particularmente, eu não me esqueci das passagens do Wellington Paulista pelo Cruzeiro. Falo das passagens porque ele voltou, né? Teve emprestado, depois voltou para o clube, mas foi uma passagem só, de 2009 até 2012. Ali em 2013 ele era do Cruzeiro ainda, mas só jogou por outros clubes. E eu ainda tenho muito fresco na memória o tanto de gol que o Wellington Paulista perdeu. E também não tiro de mente o fato de que ele tá com 37 anos, completa 38 em abril do ano que vem. E aí vale pontuar também que o Wellington Paulista tem contrato com o Fortaleza até maio de 2021. Então ele tem vínculo com o seu clube atual por mais um período. Eu traria o Wellington Paulista para o Cruzeiro em 2021 nem a pau. Mesmo que na temporada 2020 ele tenha números melhores que qualquer outro atacante nosso. O Wellington tem 12 gols em 43 jogos. Mas não seria nada coerente da minha parte ficar reclamando que o Cruzeiro fica buscando jogadores velhos, tentando achar no presente soluções do passado e dizer que o Wellington Paulista seria uma boa contratação. Porque o Wellington Paulista no auge no Cruzeiro lá em 2009, em 2010, ele já perdia muito gol. Então nesse momento da carreira, com um condicionamento físico muito inferior, eu acho que ele nos ajudaria muito pouco. E aí eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês, que inclusive é o que eu botei como título desse vídeo, tá? O Marcelo Moreno tem contrato com o Cruzeiro para 2021 e o Wellington Paulista é um jogador que está no Fortaleza, mas muitas vezes as pessoas perguntam se não seria uma boa para o Cruzeiro. Em qual deles você confiaria mais para fazer uma boa temporada 2021 como camisa 9 do Cruzeiro? Marcelo Moreno ou Wellington Paulista? Eu fico com Marcelo Moreno, por ser um pouco mais jovem, por ter uma história no Cruzeiro que, na minha opinião, é mais rica que a do Wellington, por mais que o Wellington tenha marcado mais gols, né? Ele fez mais de 70 gols pelo Cruzeiro, o Moreno ainda não chegou a 50, mas tem a questão da média também. O Wellington Paulista jogou mais vezes pelo clube. Então eu particularmente acredito mais no Marcelo Moreno fazendo um bom ano de 2021 do que no Wellington Paulista caso ele retornasse. E deixa então aí nos comentários o que você pensa sobre essa dúvida que me pairou aqui a partir de duas perguntas feitas por vocês. O Luiz Felipe pergunta: o Rafael Santos, lateral que tá na Chape, seria um bom reserva pro Matheus Pereira? Luiz, obrigado pela pergunta. Eu já fui um pouco mais entusiasmado com o futebol do Rafael Santos, tá? Ele que jogou na base do Cruzeiro em 2018, jogou muito bem naquela temporada e eu botava uma fé que ele tivesse mais oportunidades no elenco principal. Acabou ficando 2019 todo ali basicamente só treinando, né, por opção do Mano Menezes, que nunca dava oportunidade para ele, e em 2020 ele até começou ali jogando algumas partidas no Mineiro, mas logo que veio o possante João Lucas, ele virou reserva ali e o Adilson nunca mais botava. Durante a pausa da pandemia veio a proposta de empréstimo da Chapecoense e ele foi para lá. Até o momento jogou só 4 partidas pela Chape, porque eles têm o Alan Ruschel, que é o titular da lateral esquerda. Às vezes o Alan Ruschel joga no meio campo e tá entrando o Busanello na lateral, que é um cara que também tá jogando muito bem, é cria lá do clube. Então o Rafael teve pouquíssimas oportunidades até o momento e também não jogou grandes coisas quando entrou. Foram poucos minutos e ele também não brilhou nada. Vale mais a pena a gente apostar nele, ou no Giovanni Palmieri, ou no Patrick Bray? Eu acho que o Rafael Santos é um jogador que até o momento ele consegue pelo menos fazer um arroz com feijão temperadinho ali mais ou menos, melhor do que o Bray, que é um cara que nos ferra defensivamente, porque não tem noção de marcação, e o Giovanni Palmieri, além de jogar muito mal, de ter problemas físicos também, ser um jogador mais pesado, o Giovanni é também muito mais caro. Então, partindo do princípio que o Cruzeiro não vai ter condição de trazer jogadores de destaque, como por exemplo o Bidu lá do Guarani, né, que é um jogador que está fazendo uma boa Série B e que parece uma aposta interessante, partindo disso, a gente tem Matheus Pereira, que hoje seria o meu titular para a lateral esquerda, e eu acho que o Rafael Santos seria sim uma boa opção para ser esse reserva, para ser trabalhado ali pelo Filipão, sua comissão técnica, e pode jogar melhor. Ele ainda é um cara muito novo, está com 22 anos, e pelo
menos mostra mais noção do papel que um lateral deve fazer em campo. Isso envolve a questão de marcação, ele é um jogador que sabe ficar um pouco mais posicionado. Nos jogos que fez no início do ano pelo Campeonato Mineiro, na maioria deles ele teve atuações ali discretas, né? Aquele cara que faz ali a parte defensiva de forma segura e apoia na boa. Eu acho que para um lateral na Série B isso é o suficiente, desde que o time tenha uma engrenagem que funcione bem, coisa que não aconteceu nessa temporada atual, mas a gente espera que aconteça para 2021. Então eu acho que o Rafael Santos não é um jogador que faz meu olho brilhar, digamos assim, mas eu acho que é uma opção mais útil do que seria o Giovani, do que seria João Lucas e do que seria Patrick Bray, outras opções que a gente teve aqui durante 2020. E para fechar, o Guilherme Santos pergunta: se o Regis sair no final da temporada, quem desse elenco poderia ser nosso camisa 10 no centenário? Guilherme, obrigado pela pergunta. No momento que eu tô fazendo esse vídeo, inclusive, o Regis já não é mais atleta do Cruzeiro, ele não tem contrato com a gente. Eu acho que o Cruzeiro deveria dar um descanso para sua camisa 10, e nesse momento eu acho que ninguém merece vestir a camisa 10 do Cruzeiro no centenário. É claro que se a gente quisesse forçar muito a barra, poderia falar, sei lá, de um Rafael Sobis, que tá usando lá a 23, né, e é um jogador que já tem uma história no Cruzeiro, talvez poderia usar esse número, mas assim, cara, o Giovanni Piccolomo, por exemplo, que é um meia armador, eu acho que são muito poucos jogos até aqui para que a gente fale que esse cara merece a 10, ele não tem nenhum gol, nenhuma assistência pelo Cruzeiro até agora, então eu acho que no momento também não a merece. O Marco Antônio, que é um cara muito promissor, que eu acho que no futuro seria um ótimo nome para vestir a nossa 10, ainda não conseguiu no profissional provar nada, e convenhamos, ele não recebeu oportunidade para isso também. Então a mesma coisa que eu falei quando o Regis chegou, eu falei, cara, eu acho que a gente não deveria dar 10 pro Regis, porque ele não fez nada pelo Cruzeiro ainda. Eu acho que a gente tem que respeitar um pouco mais essa camisa 10, que foi de Dirceu, que foi de Alex, que foi de gente boa, foi de uns pereba também, mas enfim, tem caras gigantes aí que vestiram essa camisa, e a gente não deveria dar ela para qualquer um. Infelizmente o Cruzeiro não vai ter condição de trazer para o centenário um Everton Ribeiro, um Ricardo Goulart, um Arrascaeta para vestir a camisa 10. Então eu prefiro deixar ela sem ninguém nesse momento, e se durante a temporada o Cruzeiro tiver algum jogador se destacando bem, aí sim, ele fazendo por merecer a camisa 10, ele poderia recebê-la, porque nesse momento eu prefiro deixar essa camisa descansar, e acho que quase todas as camisas marcantes aí do Cruzeiro precisam de um descanso, né, porque a galera que tá entrando em campo com elas ultimamente não tá merecendo. Encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas abordados, e também para deixar o seu questionamento para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!